Parte do desafio da construção de uma alternativa ao PT para 2026 passa pela maturidade da direita, de saber divergir sem se agredir. De entender que um processo de transformação política passa pelo somatório daqueles que constroem consensos e negociam com aqueles que mantêm a pureza das ideias, sem a qual não saberíamos sequer por que é que estamos lutando. Acordão. Essa é a palavra que descreve o que aconteceu na Câmara e no Senado para eleger seus respectivos presidentes. Enquanto boa parte da população não consegue nem conviver em grupos de WhatsApp com aquele parente que está no extremo oposto do espectro político, a música que toca em Brasília é outra. Lá, incluindo desde o PT de Lula até o PL de Bolsonaro, uma grande coalizão esdrúxula se formou para consagrar Davi Alcolumbre, outra vez no Senado, e Hugo Motta na Câmara dos Deputados. Alcolumbre fez 73 votos entre 81 senadores. Motta, 444 votos entre 513 deputados. As vitórias são acachapantes. Tomemos a Câmara como exemplo. O PL, o maior partido da Câmara, tem apenas 18% dos deputados federais. Motta se elegeu com um voto de 87% dos deputados. Um consenso que não representa a pluralidade da casa e muito menos a da população. Esse foi, portanto, um grande acordão. A vantagem para o governo ela é evidente. Os dois eleitos não deixarão de servir a pauta de Lula da Silva. O próprio Alcolumbre resumiu de forma bastante clara. Abre aspas. Nenhum senador tem direito de atrapalhar a agenda do governo. Fecha aspas. Ainda bem que ele expôs esse seu dogma, para evitar confusões, já que quem lê o artigo 2º da Constituição pode ficar com a impressão de que o Legislativo é um poder independente. Essa interpretação alcolumbriana não surpreende. Afinal, Lula tem a maioria no Senado e na Câmara, conseguiria eleger seus presidentes, é verdade, e ver a sua agenda avançar. Se é que se pode chamar de avanço o que tem saído do Palácio do Planalto. A base do governo fez o óbvio, o que se esperava dela. Fundiram-se esquerda e centrão para formar essa sopa que governa o Brasil. Até aqui, zero surpresa. Ninguém esperava nada diferente do lulopetismo no Congresso, muito menos desse amorfo e fisiológico centrão. O que suscitou surpresas e cisões foi a postura do campo da direita nessas duas eleições. Sejamos francos, a direita é minoria no Congresso e já começou a disputa com uma iminente derrota. Teria, portanto, duas alternativas: entrar no acordo ou opor-se a ele. E a direita se dividiu. De um lado, Marcel Van Hatten, deputado do Partido Novo, liderou na Câmara uma candidatura de oposição pura e simples. Marcel encampou posições da direita e, além de representar uma trava ao governo petista, prometeu pautar a anistia do 8 de janeiro e combater os abusos de autoridades. Muito claro e transparente. Enfrentamento ao governo federal e contundência no restabelecimento do papel do Congresso num sistema constitucional que deveria ser de separação dos poderes e que já virou outra coisa. Marcel, mesmo numa bancada de apenas 4 deputados, fez 31 votos. Já o PL de Bolsonaro tomou outro caminho, embora tudo indique que muitos de seus deputados tenham votado em Marcel. Ante a iminência da derrota, o PL foi pro acordão. Bancou Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Notícias dão conta de que o próprio Bolsonaro teria comandado esse acordo. O líder do PL no Senado teria dito que o partido não poderia ficar fora de comissões e que, com o acordo, teria os vice-presidentes do Senado e da Câmara. Isso, supostamente, valeria o apoio aos candidatos incensados pelo PT. Mas, para o eleitor médio, ocupação de espaço político não tem valor em si. Isso só importa para os políticos. O que o eleitor quer saber é qual é o conteúdo do acordo, ou seja, para que servirão essas posições nas comissões e nas vice-presidências. E é aí que tudo fica um pouco nebuloso. Flávio Bolsonaro teria dito ao Estado de Minas
que Mota e Alcolumbre pautariam a anistia do 8 de janeiro. Já Alcolumbre disse à Globo News que, abre aspas, se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. Fecha aspas. Disse também que discutir o assunto não quer dizer que está apoiando o tema. O G1 também sugere que o acordo incluiria um projeto para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Dentre boatos e relatos, há uma dúvida de muitos eleitores da direita sobre a real vantagem de se unir ao centrão e dar as mãos ao sistema. Ninguém espera que se faça aqui como é na Alemanha, em que uma coalizão entre partidos é sempre formalizada com um acordo escrito, que vai a público para prestar contas aos eleitores das principais decisões tomadas por seus representantes. Não, sabemos que aqui não é assim. Mas para a direita, que deveria se contrapor ao governo e seus aliados, que deveria combater a agenda do governo, que deveria se distanciar e não se aproximar da aliança reinante, pode ficar difícil de explicar aos seus apoiadores. Talvez até muito do que foi combinado não venha à tona. Talvez não sejam sequer cumpridas certas partes desse acordo. O tempo dirá. Dirá, inclusive, se as posições nas comissões e as duas vice-presidências podem fazer a diferença na batalha política entre a esquerda e a direita. Por enquanto, podemos tirar algumas conclusões, ou ao menos fazer algumas reflexões. A direita é minoria no Congresso. E se não se tornar maioria, não vai, obviamente, ter o comando do processo político. A democracia brasileira, nesse aspecto, funciona. Governa a maioria. À direita, nesse ciclo eleitoral, sobraram apenas migalhas do poder. Por isso mesmo, a eleição de 2026 importa tanto, e seria a hora de construir uma vitória. Parece que o Centrão não tem nojinho da direita e topa se aliar a ela, desde que isso lhe garanta espaço de poder. A direita é que tem um duro exame de consciência a fazer. Qual é o limite entre o pragmatismo e a manutenção de sua posição política? Qual é o ponto após o qual um acordo ou uma coalizão desfigura completamente um movimento político? Por fim, dividida, a direita vive um dilema que é comum nas oposições. Pode-se chamar da escolha entre purismo e pragmatismo. Mas a verdade é que a negociação faz parte da política e construir acordos para tentar maximizar espaços e obter posições estratégicas faz parte do papel de uma oposição que tem a responsabilidade com o resultado de suas ações. A conduta de negociar, quando a derrota é garantida, não é uma traição a princípios e valores, sempre e quando o que se obtiver com a negociação esteja a serviço destes. Os deputados que votaram por ter espaço nas comissões terão agora que demonstrar a importância e a utilidade disso na defesa do ideário da direita. Mas, da mesma forma, não ceder e manter distância do centrão é também uma conduta legítima e adequada de um representante político. Marcel Van Hatten, ao se candidatar, e aqueles que nele votaram, o fizeram buscando representar a visão e a vontade do eleitor. O PSOL lançou candidatura própria, mas não se viu o PT o atacando publicamente. Já na direita, há uma chuva de acusações e troca de farpas entre estas duas posições. Parte do desafio da construção de uma alternativa ao PT para 2026 passa pela maturidade da direita, de saber divergir sem se agredir. De entender que um processo de transformação política passa pelo somatório daqueles que constroem consensos e negociam com aqueles que mantêm a pureza das ideias, sem a qual não saberíamos sequer por que é que estamos lutando. Ou a direita se une para as eleições de 2026, ou terá pela frente mais vários anos para viver seus dilemas sendo oposição. No momento mais duro do governo Lula, de mais baixa popularidade do presidente, os tweets da direita deveriam estar apontados ao Palácio do Planalto, e não às próprias trincheiras.